Olá pessoal, vem aí o podcast do Pastor Cláudio, o Pod Riso. Desde já você inscreva-se aí no nosso canal, compartilhe e participe conosco. Com certeza serão momentos extraordinários. O Pod Riso, na verdade, ele tem a intenção de trazer à tona o diálogo, ok? Onde nós venhamos conseguir abordar de uma forma firme, forte e ao mesmo tempo contundente o poder do humor, de humor bem feito. E hoje nós temos o privilégio de receber um convidado. Ele é um amigo, tá certo? Para mim é um dos maiores humoristas do Brasil, ok? Conhecido pelo seu personagem icônico, o Paulinho Gogó, suas histórias engraçadas, seus bordões, certo? E com uma carreira multifacetada que abrange áudio, televisão, teatro, cinema e transformou o humor numa ferramenta de conexão extraordinária. E hoje, no Pod Riso, eu tenho o privilégio de receber a Maurício Manfrini, ou Paulinho Gogó. Fato venéreo. Pastor, obrigado. Primeiro tô assim, muito honrado de receber o teu convite. Então, a gente vai conversar bastante. É um prazer muito grande estar aqui contigo, tá? Tá Fique certo. bem claro isso. Tenho um carinho muito grande por você. Meu amigo, olha só. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou lembrar do dia que nós nos conhecemos. Tá certo? Eu lembro exatamente. Então vamos lá. Eu começo, você começa. Você começa. No aeroporto. Isso aí. Aí certo? eu estava sentado numa cadeira E eu tava estava sentado na outra. Atrás. A gente estava sentado de costas, que é aquela cadeira que dá, né, frente para um lado e frente para o outro. Então eu estava sentado aqui, eu já tinha visto você. E você já tinha me visto. Eu já era teu fã, já via teus vídeos já há bastante tempo. Falei, eu acho que é o pastor Cláudio Duarte que está aqui. E você devia estar pensando, eu acho que é o Paulinho Gogó que está aqui. Aí você falou que tinha uma pessoa que trabalhava. Aí depois a gente se falou, poxa, tiramos fotos. Isso aí. Você falou que tinha alguém que trabalhava com você também, que era muito meu fã. Isso, eu tenho um primo que trabalhava comigo, né? Você falou. Hoje não trabalha mais, mas que era muito. Aliás, quem não é fã, certo, do Paulinho, permita falar assim, Paulinho Gogó, Fique eu sei à que a vontade. maioria das pessoas Não, eu tô acostumado. te chamam... Ó, na minha família, a minha família me chama de Maurício, que o meu nome de batismo é Maurício Pereira Ribeiro, meu nome artístico é Maurício Manfrini e o nome do meu personagem é Paulinho Gogó. Então a minha família me chama de Maurício, os meus amigos me chamam de Maurício, amigos de infância, né? E a partir da carreira artística, me chamam de Manfrini, né? E no dia a dia, no meio da rua, me chamam de Paulinho Gogó ou Gogó, então eu tenho vários nomes, pode me chamar de qualquer um que eu fico à vontade. Tá certo. Meu amigo, eu vou seguir um roteiro depois, mas tem algumas coisas que... roteiro nada, esquece roteiro, vamos improvisar aqui, ó. Que eu separei, certo? Assim, pela admiração ao seu trabalho, tá? A primeira coisa é o humor limpo. Eu queria conversar um pouco com você sobre essa coisa que você carrega. Eu praticamente, em todos os momentos que eu tive com você, dificilmente eu te vi falar um palavrão. Sim. Certo? Não que eu não fale. Sim. Mas sim. é só quando, humoristicamente falando, né, o personagem, o Paulinho Gogó é um personagem malandro, é um personagem da noite, é um personagem do pagode, é um personagem malicioso, é um personagem picante, né? E quando eu criei o personagem, pastor, eu trabalhava na Rádio Tupi, na Patrulha da Cidade, e eu, na rádio, nem tanto, né? Que era meio-dia o programa, então eu contava as minhas histórias. Mas nos shows, quando eu comecei a fazer show, eu pesei a mão. Por inexperiência e até por falta de conhecimento, eu pesei a mão e ficou muito, digamos assim... Agressivo? Muito agressivo. Quando eu comecei a fazer show em circo, no ano de 2001, que eu fazia a escolinha do professor Raimundo, era 5 horas da tarde, então eu fiz muitos shows em circo. Tinha muita criança. E eu tive que arrumar um caminho para não falar coisas que não iriam agradar os pais e não ia pegar bem falar na frente das crianças. Eu comecei a arrumar umas analogias, né? As histórias, eu comecei a arrumar analogias, né, para poder disfarçar aquilo que as crianças não poderiam ouvir, mas que fizessem o adulto entender o que eu estava querendo dizer e que as crianças se divertissem e sem ouvir o palavrão propriamente, né?
Então isso foi me dando um caminho bastante tranquilo, porque eu fui tornando o personagem cada vez mais engraçado, que às vezes você ouvir uma analogia que o personagem disse se torna tão ou mais engraçado do que propriamente você falar, né, aquela palavra pesada. Mas isso não foi assim, eu não acho que quem fale está errado. Cada um tem um estilo, né? Eu é que comecei a achar uns caminhos diferentes, né, para fazer. Eu aprendi muito com o Nesto da Capitinga, com o Pedro Bismarck, que me falou uma vez: rapaz, o máximo que a gente puder suavizar é bom, porque tudo bem que o pessoal ri, mas você acaba matando sede com água suja, entendeu? Entendi. O pessoal ri, mas se você puder suavizar aquilo, fazer o pessoal entender o que você está querendo dizer, sem propriamente dizer. E o Nesto da Capitinga faz isso, né, brilhantemente, né? A história do Nesto da Capitinga tem a malícia do Nesto da Capitinga, ou com a Marieta, com o Titõezinho, mas ele conta de uma forma completamente, né, suave ali no decorrer das histórias. E eu fui aprendendo com ele, né? Bom, gente, a proposta do Pó de Riso é trazer essa coisa tão gratificante do humor e receber ao longo da nossa temporada, ou das nossas temporadas, convidados muito especiais. Hoje temos o privilégio de receber o Maurício Manfrini aqui. Eu quero alternar um pouco esse diálogo, tá certo, Maurício? E você perdeu sua mãe muito cedo. 11 anos. 11 anos. E muito recente, 2016, você também sofreu um pouco com a violência, tá certo, do Rio de Janeiro. Foi. Tá certo, enfrentando um sequestro relâmpago. Foi. Me parece... Relâmpago que na cabeça da gente demora 3 horas para passar, né? Certo. Mas, assim, me parece que você faz parte de uma geração, que fazemos parte de uma geração que consegue trazer um poder de recuperação, né, muito, muito forte. E me parece que isso veio através também do humor, mas também da espiritualidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como foi essas coisas? Porque hoje as pessoas geram a desculpa. Eu sou assim porque eu perdi minha mãe, eu sou assim porque eu tenho um trauma. Sou assim porque fiquei reprovado na escola. Isso aí, tá certo? Então perde a questão da identidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque essas coisas ruins que acontecem com todo mundo, inclusive com quem faz humor. Inclusive com quem mora no Rio de Janeiro. Inclusive com quem mora no Rio. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. A minha mãe faleceu, eu tinha 11 anos de idade, né? Aí fiquei morando só com meu pai, seu Lúcio, tá com 97, vai fazer 97 anos. Um grande abraço para ele aí. Em junho, se Deus quiser. Falei para ele: pai, a minha obrigação com o senhor é levar o senhor até os 100 anos. Daí para frente o senhor se vira, que eu já cumpri o que eu tinha que cumprir. Ele: não, pode deixar que daí para frente eu dou o meu jeito. Então meu pai pedreiro, vendedor de panelas, e eu tinha que superar aquilo, eu não tive opção, né? E aí minha mãe faleceu, minha mãe era costureira, aí começamos a passar dificuldade, né? Coisa que a maioria das pessoas passam. E eu tinha que tentar mudar a história de vida da minha família. Eu tinha 11 anos de idade e não tinha essa consciência que tinha que mudar. Mas eu fui entendendo ao longo do tempo o sofrimento, a batalha do meu pai para poder me colocar para estudar, para me orientar. Porque meu pai é semi-analfabeto. Hoje completamente analfabeto, que nem assinar o nome não assina mais. Mas tudo que eu aprendi com meu pai foi de vivência dele. Meu pai sempre foi muito honesto. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Meu pai sempre foi muito... de uma sabedoria de vida muito grande. Então, meu pai só falava assim para mim: olha, existe o certo e o errado, você vai escolher o que você vai querer fazer da vida, né? Escolhas e consequências. Se você escolher uma coisa errada, você vai ter a consequência daquilo. Se você escolher uma coisa certa, você vai ter a consequência. Então, o que ele me falava, e eu via como as pessoas tratavam o meu pai, eu via como as pessoas gostavam do meu pai, eu achava aquilo o máximo. Então, eu comecei a ter esse pensamento de ser uma pessoa bacana, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa trabalhadora, porque sem o meu pai me falar, porque eu não lembro muito assim do meu pai me orientar de como agir. Ele só falava: ó, tem o certo e o errado, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Então eu fui aprendendo vendo meu pai, tratando as pessoas, cumprimentando as pessoas brincando com meu pai. Então é um grande espelho que eu tenho hoje na vida. É o meu pai, que sempre, sem ter cultura, sem ter conhecimento, ele tinha uma sabedoria de vida, né, muito grande. Eu fui aprendendo isso com ele. E quando fui ficando adolescente, comecei a trabalhar, comecei a ajudar o meu pai. E eu queria ser uma pessoa... Eu quase fui jogador de futebol, eu queria ser jogador de futebol, jogava muita bola.
treinei no Volta Redonda, treinei no Flamengo. E aí torci o joelho, machuquei o joelho, enfim. E aí eu falei, pô, jogador de futebol não vou conseguir ser. Como eu já tocava violão, eu falei, pô, acho que eu vou trabalhar em teatro, vou fazer música para teatro. Que eu queria ter uma profissão que as pessoas reconhecessem essa profissão. E fui evoluindo, fui trabalhando, fui passando dificuldade, fui dormindo em porão de teatro, fui sem ter dinheiro para voltar para casa, dormindo no teatro, dormindo na cadeira do teatro. Isso foi me fortalecendo profissionalmente, né? E eu fui conseguindo ajudar o meu pai. E aí fui contratado pela Rádio Tupi, onde a vida foi mudando mais um pouquinho. Quantos anos isso aproximadamente? Fui pra Rádio Tupi com 25 anos já. Fui pra Rádio Tupi, aí a vida melhorou, mais eu pude ajudar mais o meu pai e deixar o meu pai, fazer o meu pai parar de trabalhar como pedreiro. Meu pai já estava bem velhinho. E aí eu fui conseguindo mudar a minha vida, descobrindo que o que eu fazia na escola podia ser uma profissão. Porque na escola eu ficava imitando os professores, contando piada na sala de aula. Eu era suspenso porque ficava distraindo a atenção dos alunos. E eu não sabia que isso era uma profissão, porque hoje eu faço uma coisa profissionalmente que eu já fazia na escola, já fazia nos campos de futebol, que é brincar, que é fazer o outro se divertir, que é, assim, eu não me lembro de ter brigado jogando bola, porque quando alguém arrumava uma briga, eu sempre arrumava um jeito de não brigar, fazendo o colega ver que não estava querendo brigar, contava uma piada, fazia uma imitação. Então isso foi me trazendo para os dias de hoje. Só que quando eu entendi que isso poderia ser uma profissão, eu fui fortalecendo essa área. E o humor é que me tirou de muito buraco, né? Que eu acho que eu nem cheguei a pensar assim, não vou conseguir isso porque minha mãe morreu. Não vou conseguir isso porque meu pai é pedreiro, não tem condições. Eu não vou conseguir fazer tal coisa porque eu moro na subida do morro. Não, eu sempre usei isso como alavanca, não como não vou dizer desculpa, né? Porque a gente não sabe o que se passa na cabeça dos outros, né? Certo. Cada um. Mas eu nunca usei isso para poder como é que fala? Me apequenar diante daquilo e não fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. Eu tenho um tio, eu estava falando com minha esposa ontem, com a Emily, que esse tio Fidelis já falecido. Ele era muito rústico, né? Ele era muito grosseirão, ele era muito bronco. E ele gostava muito de mim. E hoje eu agradeço pelas coisas que ele me falava, que na época eu ficava muito retraído, muito triste, porque ele falava assim, eu chegava da rua, né? Aí ficava deitado no sofá da casa dele, ele falava assim, ô rapaz, tu tá deitado essa hora, 2 horas da tarde, é só você e o teu pai, vocês eram pra ter vida de rei, cara. Se você continuar assim, tu vai ser um merda, tu vai ser um nada, você quer ser um nada? Eu achava aquilo de uma grosseria muito grande. Mas aquilo me fez reagir, que eu comecei a entender que ele estava certo. Que 2 horas da tarde eu estava deitado no sofá com 13 anos de idade, podendo estar lavando um carro para poder arrumar um dinheiro, para poder... Aí fui trabalhar na fábrica de pipa porque ele ficava me chamando a atenção. Levanta, rapaz, vai trabalhar, cara. Vai ajudar teu pai. Você não vai ser nada na vida. Só que a forma que ele me falava era muito dura, muito áspera. Mas aquilo não me abateu, aquilo me fez acordar. Eu falei, cara, tá certo, eu tenho que agir, eu tenho que reagir, né? Então, eu poderia ter me lindrado com aquilo. Poxa, caramba, eu não vou ser um nada. Eu podia ter acreditado naquilo. Mas a forma que eu tive de mostrar que ele estava errado era fazendo o contrário daquilo que ele falava que eu ia ser. Mas ele não falava que eu não ia ser nada de maldade. Ele falava porque queria. Ele gostava de mim, ele me dava chuteira, ele comprava meião pra mim, entendeu? Ele gostava. Sabe quando você briga com uma pessoa? Geralmente você briga com a pessoa quando você gosta dela. Sim. Se você não gosta da pessoa, você liga, você não liga, você deixa pra lá. Então, ele me serviu muito para poder eu acordar e... Então, a vida nem sempre sorriu para você. Nossa senhora, não, muita dificuldade. Muita dificuldade, muita. Eu queria entender um pouco, eu te acompanho há muito tempo, gosto muito das suas piadas, acho sensacional essa malícia, essa coisa... Você é um dos poucos personagens que criou um personagem... que é o típico carioca, o Zé Carioca, o cara, o malandrão certo? Carioca. O que normalmente tinha tendência a fazer sucesso no Brasil era o caipira. Sim. Certo? Então nós temos inúmeros aí indivíduos que traziam o personagem caipira. Você não, você trouxe um malandro. Como é que você conseguiu construir tudo isso? Foi proposital, essa coisa? Quando foi que o
Paulinho Gogó. O Paulinho Gogó, porque você teve um outro nome, Paulinho Tantão, alguma coisa. Então. Como é que funciona? Como é que era isso? Eu trabalhava na Rádio Tupi, na Patrulha da Cidade. Certo. E o programa é 500 mil ouvintes por minuto. Até hoje é um programa que tem uma audiência exorbitante, mais de 60 anos, 65 anos de existência. Eu trabalhei 21 anos nesse programa, que é um sucesso até hoje. E eu reparei que 1h da tarde, o Juarez Getirano, o GG, ele dava os aniversários. E eu fazia aquelas vozes da patrulha, criança, velho, pai de santo, polícia, bandido. Aquilo tudo era... eu fazia aquelas vozes, né? Mas eu percebi que 1h da tarde o GG dava os aniversários e os alôs. Um aniversário numa rádio de 500 mil ouvintes só é interessante pro cara que tá fazendo aniversário e para quem conhece o cara. O restante dos ouvintes não sabem quem é João Roberto. Então, aquilo o cara ouve sem saber o que é. E eu falei, cara, se eu criar um personagem que desses aniversários de forma engraçada, eu consigo agradar o aniversariante, a família do aniversariante, os amigos do aniversariante e quem não conhece o aniversariante se eu fizer de uma forma engraçada. Mas mesmo assim eu ainda não tinha o Paulinho Gogó. E um dia eu saía da Rádio Tupi, assim, eu sempre saía da Rádio Tupi, descia a Rua do Livramento, ali no Jornal do Comércio, e pegava o ônibus na Praça Mauá. E toda sexta-feira eu reparei que ali em frente ao Sindicato dos Arrumadores do Cais do Porto, tava aqueles caras lá do pagode, né? Camisa de seda javanesa, calça de vinco, sapato bicolor. E eu comecei a reparar que eles falavam, aí fulano, porra, aí vai dar um maior salseiro hoje, hein? Vamos entornar o caldo. Eu falei, cara, isso dá um personagem. Mano, o dialeto deles, né? O linguajar, as gírias deles, eu falei, isso dá um personagem. E eu comecei a sair toda sexta-feira e ficava ali no barzinho, tomava um refrigerante, ficava prestando atenção na conversa deles. Eles contavam história que traíram a mulher, que foram traídos pela mulher, que a mulher pegou isso, que a mulher descobriu isso, mas daí que apanharam, que não sei o que foram presos e que perderam o emprego. Eu comecei a falar, pô, eu acho que eu vou criar um personagem que conta vitória e conta derrota também. O cara, porque se contar uma coisa, sim. uma derrota sua, é engraçado para quem tá ouvindo. E comecei a escrever o argumento do personagem, só que me faltava a voz do personagem. Porque na patrulha eu já fazia várias vozes, então não poderia ser uma voz idêntica às outras que eu já fazia. E não achava, eu ficava em casa à noite, tentando descobrir uma voz pro personagem, e não achava, que era um sambista, era Paulo Tantã, já tinha colocado até o nome, Tantã de Pagode. Sim, ok. E não conseguia achar, tá assim, era parecido com algumas que eu já fazia, e fiquei com o personagem na cabeça sem a voz do personagem. Aí um dia saí mais cedo da rádio, cheguei no botequim, estava aberto o botequim, mas não tinha ninguém ainda, estava só o dono do botequim. E fiquei conversando com ele. Aí do nada entrou um negão de uns 2 metros de altura. Ele entrou, mas já entrou gritando: "Seu Manel! Coloca uma daquelas que engasgou o gato aí pra mim." Nisso eu olhei e falei, cara, é a voz do Paulinho Gogó. E aí comecei a olhar pra ele igual eu tô te olhando aqui, pra poder pegar a timbragem da voz, o jeito da voz, né? E ele falava com o queixo meio pra frente assim, pô, seu Manel. Aí fiquei olhando pra ele falando com o cara, e eu prestando atenção nele. Daqui a pouco ele percebeu que eu tava olhando pra ele muito, igual eu tô te olhando. E eu não percebi que ele tinha percebido. Ele falou assim: "Seu Manel, o senhor tá permitindo frequentar homem sexual agora no seu estabelecimento?" Aí eu falei: "Ô irmão, ó, desculpa, eu não sou homossexual, não tenho nada contra. É o seguinte, eu trabalho aqui na Rádio Tupi." Aí contei pra ele a história. Eu criei um personagem que, pô, eu tô precisando de uma voz pro personagem, só que eu não consigo achar. E quando você entrou falando com essa potência, nesse timbre, nesse jeito, me chamou a atenção. Por isso que eu fiquei olhando pra você, pra poder aprender, né, de onde vem a voz, como é que você fala pra essa voz sair. Aí ele: "Tu não é homem sexual não, irmão?" Eu falei: "Não sou não." Ele: "Ih, seu Manel aí, achei que ia pegar mais um hoje." O cara era o Paulinho Gogó, entendeu? E fiquei conversando com ele, trocando ideia, batendo papo com ele. E fui pra casa e com aquela timbragem no ouvido, aquele jeito de falar mais ou menos assim, né, fechamento. E fiquei treinando. No outro dia não coloquei no ar. Comecei a brincar com um colega meu, o Ricardo Tocai, que ele fazia um outro personagem, fazia um outro quadro na patrulha, fazia outras vozes. Comecei a brincar com ele nos corredores, falando, né? "E aí, fechamento? Ei, vamos lá, não sei o que, coisa", pra poder fazer um laboratório com aquilo, pra treinar aquilo, né? E a gente saía da rádio pra poder pegar o ônibus na Praça Mauá. Eu ia no meio da rua conversando com ele. Ia lá, maluco, ó o cara ali vindo cheio de charme, aquele cara não anda, ele flutua, né? Pra poder exercitar aquilo. Uma semana depois eu fui e experimentei o personagem no ar. E, cara, no mesmo dia o personagem encaixou. Já com esse nome? Paulo Tantã.
Ah, tá. Paulo Quando ele. Tantan. Porque eu queria entender. Eu lembro quando até ele hoje, vira. a primeira história que eu contei. Falei, ô, GG, fato. Não tinha nem fato veneno ainda. Falei, GG, ó, aqui é Paulo Tantan que tá falando. Eu queria falar pro senhor o seguinte: eu fui com minha família, não tinha nem nome de Nega Juju, Biricutico, não tinha nome nada. Eu fui com minha família no clube, foi eu, minha mulher, meu filho, minha sogra, fomos no clube, né? Aí eu fiquei tomando cerveja assim no barzinho do clube, minha mulher e minha sogra e meu filho ficaram na piscina, tomando banho de piscina. Daqui a pouco tô vendo uma confusão lá, pá, aquele salseiro. Aí quando eu olhei, o salva-vida tava tirando minha sogra de dentro da piscina. Falei, irmão, o que tá acontecendo aí? Ele falou, não, rapaz, essa mulher aqui, ela tava fazendo xixi na piscina. Eu falei, irmão, tudo bem que fazer xixi na piscina não é uma coisa que deve se fazer, mas cá entre nós, todo mundo faz xixi na piscina. Aí ele falou, mas de cima do trampolim? Então, foi a primeira história que eu contei. E aí pegou, foi aí que todo dia eu fui experimentando aquilo, fui experimentando, consegui azeitar o personagem e fazendo os aniversários com humor, colocando apelido nas pessoas, brincando com as pessoas, né? Que podia colocar apelido, né? Que não era bullying, né? Era só zoeira. E aí as pessoas que me mandavam os aniversários já mandavam ó, meu apelido é tal, apelido do meu pai é tal, chama ele que ele gosta de ser chamado de cabeça de arrombar navio, cabeça... E aquilo foi pegando, beleza. Eu fui dar uma entrevista pro Wagner Montes, a produtora dele, isso em 99. O personagem estreou em 97 na rádio. Foi azeitando, na época era carta, começaram a chegar muita carta pra Rádio Tupi. Fax, né? Muito fax, pedindo pra mandar abraço, conta a piada tal. E aí, em 99, uma produtora do Clóvis Monteiro, que me chamou, falou assim, olha, eu vou estrear um programa do Wagner Montes na CNT. Eu sou produtora dele. Você não quer, na estreia, dar uma entrevista pra ele? Eu falei, tá bom, vou lá. Só que eu fui de cara limpa. Na época não tinha... O personagem não era caracterizado, porque rádio era só voz. Sim. Hoje em dia que rádio é meio que televisão, tem câmera em tudo quanto é lugar. Eu fui dar entrevista, falei com o Wagner, comecei com ele perguntou da rádio, perguntou da minha carreira. E no final ele falou, você tem um personagem que você faz lá na patrulha, não tem? O Paulo Tantan? Falei, tem. Como é que é esse personagem? Eu peguei e falei, Wagner, não tá caracterizado porque eu não tenho caracterização. Não faz, como é que é um pedacinho? Eu fui brinquei com uma menina na plateia, falei, filha, tu sabe por que a batata da tua perna não engravida? Aí ela falou assim, como é que é? Eu contei uma piada para ela da batata da perna dela, com a voz do Paulinho Gogó, não me recordo qual foi a piada. E quando acabou o programa, o Wagner me chamou e falou assim, você quer ficar fazendo o Paulinho Gogó aqui no programa, na CNT, programa Na Boca do Povo, na CNT? Eu falei, faço, mas eu não tenho caracterização. Eu falei, não, bota uma roupa no personagem. Aí eu tive que ir pra Rua da Uruguaiana, comprar peruca, que eu, na época usava peruca, óculos escuros, e fui caracterizar o personagem. E fui pra televisão, no Wagner Montes. E ele falou, faz o que você quiser no programa. Só perceba, que o programa é ao vivo, perceba quando eu estiver falando sério, você não brinca. Quando eu estiver brincando, você pode me zoar, pode fazer o que você quiser. E aí eu lembro que o primeiro dia, eu lá na plateia, ele brincava muito com a perna mecânica dele, aí ele falou assim, gente, a minha perna hoje tá coçando demais, eu acho que o tempo vai mudar. E era a perna mecânica dele, né? Falei, ele tá brincando, então é a deixa. Eu falei, Wagner! Aí ele olhou, o que foi? Paulo Tantan, o que você quer? Eu falei, não, tu sabe por que tua perna mecânica é lisa? Aí ele, não, porque a Sônia Lima. Aí ele falou assim, sai. Miúdo, chamou o segurança, tira aí. E na hora eu falei, caramba, fiz besteira, cara. Todo mundo, e fora. Eu achei que ele tava falando sério, né? Me tirou do programa. Quando acabou o programa, eu fui pedir desculpa. Falei, Wagner, você me desculpa, tá, cara? Ele, de quê? Não, da brincadeira. Não, é isso, cara, é isso. Aquele negócio de tirar você, aquilo é pra fazer a brincadeira. Não fica tranquilo. O caminho é esse. Brinquei, você brinca. Se eu estiver falando sério, você percebe, não vai entrar com uma brincadeira, com um assunto sério. E aí o personagem foi se fortalecendo. Depois foi pra escolinha do professor Raimundo por causa do programa do Wagner Montes. Aí o personagem já foi com outra característica, com outro figurino, já colocaram ali. Aí Chico Anísio, né, irmão? Aí Rogério Cardoso, olhava pro lado, via Rogério Cardoso, sim. Chico Anísio, Berta Loran, Dicró, maravilhoso, meu padrinho Dicró virou meu padrinho. Esse bordão que eu falo até hoje, quem não tem dinheiro conta história, Dicró que me deu. Foi o Dicró que me deu. Ele nunca falou isso, nunca falou assim, o bordão do Paulinho Gogó, quem deu foi eu. Olha a generosidade do cara, nunca falou. Eu que falo. Então, aí foi aprendendo com aquela galera, Tom Cavalcante, Nessa da Capitinga, onde eu conheci o Pedro,
Lúcio Mauro Filho, Fafi Siqueira, só fera, aí aprendi mesmo. Certo. Gente, uma das funções do Pod Riso é trazer essa conotação, e em outros episódios eu vou estar falando da dificuldade que é muitas vezes como um pastor conseguir levar um certo humor vamos dizer assim, aquele público que está lá, né, os fiéis da igreja. Preparar o público para receber aquilo que você tem para falar. Isso. E hoje nós vivemos um grande desafio que é fazer humor. Nossa, com todas essas retaliações que sofremos hoje. Bom, você faz humor há quantos anos? Desde 1995. Se você fosse colocar em porcentagem... 30 anos. 30 anos. Profissionalmente. Certo. Já fazia anteriormente. Então vamos pegar aí desde anteriormente, desde garoto. Ah. Se você fizesse uma abordagem hoje na sua mente, quantas piadas daquelas que você contou por longos anos, numa porcentagem, você não poderia contar hoje? Piadas que hoje elas seriam encaradas por um grupo de pessoas, por um segmento de pessoas como inapropriadas, como abusivas, e na verdade nunca foram, certo? Muitas brincadeiras e piadas que escutamos na escola por causa, certo, de um cabelo diferente, de uma testa diferente, certo, de um pé diferente, de um cheiro diferente, de uma orelha diferente, né? Na nossa época, vamos dizer assim, não formava nenhum indivíduo traumatizado. Então você que está muitos anos na estrada, hoje, quantas piadas ficaram para trás que você só pode contar na roda de amigos? Gente, eu não estou aqui para concorrer com ele hoje com piadas, até porque eu perderia, então não queira que eu seja um engraçadinho hoje. Tá certo? O engraçadinho aqui é ele. Mas quantas piadas você acredita que se perderam e eram valiosíssimas, engraçadas, divertidas, certo? Que trazia mais comunhão do que separação. Você acha que ficou pelo tempo aí? O humor, ele aproxima, né, pastor? O humor, quando você ri, você relaxa. E quando você relaxa, você consegue aproximar. Muitas piadas que eu contava, que eu nem tenho contado mais, tinha uma história que eu falava da nega anteriormente, né? Nega Juju, ela é a esposa do Paulinho Gogó. Para poder não contar a história crua, minha mulher, eu fui colocando o nome nos personagens. Porque eu enfrento esse problema, né? Porque eu botei a minha. Eu não tinha uma personagem, então muitas vezes eu tinha que chegar em casa e fato, ajustar. Né? Aí é verdadeiro. O Paulinho Gogó como é que fala? É imaginário, né? Sim. A Nega Juju não existe. O Birico Tico, Chico Virilho, o Celso Bigorna, o Elinho Gastrite, são amigos do personagem que eu fui contando as histórias. E para humanizar as histórias, eu fui inserindo esses nomes, né? Olha, eu sou fascinado por humor. Sim. Tá certo? E um dos grandes para mim, certo? Que me atraía muito a atenção, eu acho que pela oportunidade que oferecia, era Chico Anísio. Chico Anísio. Para mim, você trabalhou com ele quantos anos? Não, foi a última edição da Escolinha do Professor Raimundo, 2001. Certo. 2001. E você também tem uma proximidade, trabalhou muitos anos, mais de 15 anos, com Carlos Alberto. Fala um pouquinho dessas duas figuras, porque, primeiro, eu não sei, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu gosto muito daquelas pessoas que oferecem portas abertas para outros. Isso. Certo? O Chico, quando eu era criança, que eu já fazia humor sem saber que era uma profissão, eu pedia pro meu pai, quando eu assistia a Escolinha do Professor Raimundo, falava: pai, me coloca para estudar nessa escolinha. Aí meu pai falou: por quê? Eu falei: não, porque ali o aluno dá a resposta errada e o professor dá nota 8, que na escolinha era assim, né? Sim, sim. Vou lhe dar uma nota, olha, pela resposta errada, nota 0, mas pela simpatia vou lhe dar uma nota 8. O professor Raimundo tinha essa brincadeira, né? E depois dava a resposta certa, ele explicava. E meu pai não entendia o porquê que eu pedia para estudar na Escolinha do Professor Raimundo. Depois, eu pensava tanto na Escolinha do Professor Raimundo, quando me profissionalizei no humor, na Rádio Tupi, que eu ficava falando: eu ainda vou fazer a Escolinha do Professor Raimundo. Ficava pensando naquilo dia e noite, fazendo roteiros, para mim mesmo, ficava fazendo roteiro da escolinha. E as coisas foram se encaminhando. Quando você acredita naquilo que você deseja, que você foca naquilo que você quer de verdade, as coisas vão acontecendo. E fui para a Rádio Tupi, aí fui trabalhar com o Luiz Penido.
calhou do Luiz Penido me indicar pro Chico Anísio, que ele falou que o Chico Anísio já tinha sido comentarista esportivo da Rádio Tupi há muitos anos atrás, ele era muito amigo. O Chico Anísio entrou para dar uma entrevista pro Penido, para divulgar um show dele, e fora do ar o Penido falou assim: Chico, fora do ar, aqui na rádio tem o Maurício Manfrini, um cara da Patrulha da Cidade, faz um monte de vozes aqui, você não quer dar uma oportunidade para ele? Ele tem um personagem bacana pra caramba. Aí o Chico falou: não, manda ele vir falar comigo. Então as coisas foram se encaminhando para isso, entrei pra escolinha. Quando acabou a escolinha do professor Raimundo, Moacir Franco, através do Washington Rodrigues, Apolinho, que te perdeu ele agora há pouco tempo, meu outro padrinho também, me apresentou pro Moacir Franco. Moacir Franco me apresentou pro Carlos Alberto de Nóbrega, onde eu tive a chance de ficar ali, cara, dividindo um camarim com Ronald Golias. Você tem noção? Ronald Golias pedindo conselho pro Ronald Golias, e ele me explicando algumas coisas, o que eu deveria ou não fazer no humor. E aí na Praça é Nossa, Ronald Golias, Canarinho, Saulo Laranjeira, que tá lá até hoje. Zé Alezinho? Zé Alezinho foi escolhendo o professor Raimundo. Certo. Outro camarada também que me orientou muito, tá? Você conhece pessoalmente? Não, eu só admirava o personagem. Cara, no dia que você conhecer, você vai enlouquecer. É um camarada também que me ajudou muito. Zé Bonitinho, eu trabalhei com o Zé Bonitinho, eu fiz show com o Zé Bonitinho, cara. Sério? Zé Bonitinho, Jorge Loredo. Então, eu fui aprendendo com esse pessoal. E todos eles faziam, muitos fazem até hoje, um humor que é o humor para poder fazer rir somente, né? Porque tem um humor que faz você pensar, tem um humor que é para você ser aplaudido, tem shows de humor que você vai ver, a pessoa só é aplaudida, mas ninguém ri, porque o caminho é diferente, é para poder falar uma coisa que para poder agradar. Então a pessoa só é aplaudida, mas não causa o riso, né? Esse é um estilo de humor. E eu fui aprendendo com esses caras. Eu fui aprendendo com Jorge Loredo, com Moacir Franco, fui aprendendo com Zé Lezinho, que é o Nairon Barreto, Carlos Alberto de Nóbrega, que foi falando: faz assim, faz assim, faz assim. Ó, o meu bordão Fato Venéreo foi o seguinte: o Chico Anísio na escolinha, ele me chamou uma vez, antes de começar a gravar, ele já estava de Chico Anísio, de professor Raimundo, ele falou assim: Manfrini, dá um pulinho aqui. Aí eu apoiei na mesa igual você tá assim, falei: olha, preste atenção, vou lhe dar uma aula, preste atenção, com licença. Ele falou: olha, se você escrever, você que está escrevendo os seus textos, né? Eu falei: sim, sou eu. Se você escrever o texto com uma lauda e só o final dessa história foi engraçado, para quem estiver assistindo, esse texto fica com 2 horas. Agora, se você escrever um texto com 10 laudas e tiver o cuidado de colocar um molhozinho, uma palavra engraçada no decorrer das histórias, um termo engraçado, e às vezes o final não precisa ser nem engraçado, que a pessoa já riu durante. Esse texto com 10 laudas fica parecendo que tem 2 minutos. Foi aí que eu peguei o macete de, durante as histórias, colocar umas frases engraçadas, um jeito de falar engraçado, pra pessoa ir rindo durante, para não ficar só já parou alguém pra te contar uma história longa? Sim. Que só o final é engraçado? Sim, Aí sim, chega no final, você já distraiu, passou um passarinho, você já não presta atenção. Então, cara, eu tive a sorte de ter esses caras me ensinando, né? Moacir Franco, Saulo Laranjeira, Pedro Bismarck. O Pedro nem gosta muito que eu falo, não. Que eu fale, não. Ele fala assim: rapaz, isso é mérito seu. Pedro fala: isso é mérito seu. Ninguém te ajudou, não. Eu falei: claro que ajudou. O Pedro Bismarck, cara, ele evitou que eu caísse em vários buracos, porque ele me mostrou: aqui eu caí, aqui tem buraco, aqui tem buraco. Então eu fui aprendendo com ele, desviando, né? Fui aprendendo a ter procedimentos, comportamentos. Então ele nem gosta muito que eu falo, não, mas eu sou muito grato ao Nessa da Capitinga, ao Pedro Bismarck, que eu ia pro sítio dele, ficava até 5 horas da manhã, ele sentado comigo assim, eu conversando igual eu tô conversando contigo, ele me orientando: ó, faça dessa forma não, aqui tá errado, aqui tá certo. Incontáveis vezes eu fiquei até 5 horas da manhã conversando no sítio dele, ele me explicando como é que era a carreira, qual o comportamento que eu deveria ter, o procedimento com as pessoas. Então eu tive a sorte e o merecimento, né, de encontrar essas pessoas. E isso foi me fortalecendo, isso foi compactando a minha carreira, né? Eu fui aprendendo com esses caras. Maurício, me diga uma coisa: o que você acha que nunca deu para colocar humor? Quais são os assuntos que você acha que há 40, 50 anos atrás as pessoas já não brincavam, ou se brincavam era uma brincadeira de mau gosto? Alguns assuntos que nunca deu para fazer humor, e nós vamos ver alguns que sempre podemos fazer humor, e por causa
talvez, de dores de algumas pessoas, hoje nós não podemos mais. Mas tem assuntos que nós nunca deveríamos ter brincado. Se você tivesse que destacar uns 2 ou 3, eu nunca brincaria com isso. Eu nunca faria uma piada disso. Nunca brincaria e nunca brinquei. Câncer. Ok. Nunca brinquei. Certo. Nunca brinquei e nunca brincaria, né? Certo. Pessoa que... Doenças, né, tipo câncer. Certo. Doenças em geral. Em geral. Não sei, gripe, essas coisas. Certo, Dor de barriga, isso aí. Eu conto histórias de dor de barriga. Agora, doenças sérias, assim, eu não, de forma nenhuma. Né? Eu brinco com a nega Juju. Eu brinco com o distúrbio hormonal que a nega Juju teve. Tomava muita pílula decepcional. Olha só, então eu vou contando a história, mas para poder desenhar aquilo que eu convivo, teoricamente, com o personagem, né? Mas, assim, eu nunca brinquei e não brincaria com doenças sérias, né? Mas, por exemplo, olha, com às vezes uma piada, uma brincadeira com um careca. Já fiz muito. Com um gordinho. Já fiz. Com um magrelo. Já fiz. Com um português. Já fiz muito. Certo? Esses dias eu fiz uma brincadeira falando sobre, às vezes, a gente levava um fora da menina na escola e não tinha nenhuma crise de identidade. A gente ia fazer uma reclamação para Cabrita na fazenda no final de semana. Nossa, e vieram para cima de mim falando que eu estava promovendo a zoofilia. Você está entendendo? Porque tinha gente que fazia e eu estava certo? Como se alguém fosse ouvir essa história sua e falar, boa ideia. Vou pegar. Procurar uma cabrita aí. Não tem. Ninguém vai ouvir. Uma vez eu contei uma piada na praça que teve uma reclamaçãozinha, que era a história do Paulinho Gogó. Eu tinha um bazar, né? E eu vendi um montão de coisa no bazar. Aí o Chico Virilha chegou pra mim e falou: Paulinho Gogó, tá muito frio. Você não tem aquelas bolsas d'água quente pra eu colocar nos pés? Que meu pé é muito frio. Se o meu pé não esquentar, eu não consigo dormir. Falei, Chico Virilha, cara, acabou. Tá todo mundo comprando essas bolsas de água quente. Mas fala o seguinte, eu tenho um gato aqui, esse gato é muito peludo. Então você leva ele pra cá, você coloca ele em cima dos teus pés, que você vai dormir, ele vai aquecer. E aí semana que vem vai chegar as bolsas de água quente, você me traz o gato de volta que eu te vendo a bolsa de água quente. Aí o Chico Virilha foi, levou o gato, e aí no outro dia ele veio todo arranhado. O Chico Virilha veio todo arranhado, me devolveu o gato. Toma esse desgramado desse gato. Falei, o que foi? Falei, não, cara, quando eu coloquei o funil no oritimbó do gato, ele não reclamou muito não, mas quando eu joguei água fervendo, caraca, o gato... Cara, ninguém vai ouvir isso, vai falar, aí, vou pegar um gato. Vou colocar. Claro, tudo bem. Eu nem conto mais, não. Contei uma vez e não contei mais. A gente vai se adequando a isso. Mas eu não tenho muito problema com isso, porque o personagem, ele vai suave. Eu não, graças a Deus, até hoje não tive nenhum processo, né? Porque a intenção é só fazer rir e de uma forma que ninguém saia ofendido, que ninguém saia magoado. E acontece o contrário, tá? Já tive show em Niterói, no teatro da Unimed, se eu não me engano, Teatro Abel, que eu brinquei com 2 pessoas na plateia. Tinha uma pessoa de muleta aqui, eu brinquei com as 2 pessoas. Certo. Uma estava com óculos dourado, eu brinquei com ela, brinquei com a outra pessoa que estava do lado, que tinha o cabelo branquinho, igual do senhor assim, e pulei a pessoa que estava de muleta e brinquei com a outra pessoa do lado. No final ela reclamou comigo, você brincou com os meus 2 amigos que estavam do meu lado, de óculos, outro cabelo, e você não brincou comigo, me senti excluído, tá? Entendeu? Ele falou, você podia brincar comigo normal, igual você brincou com todo mundo. Então, eu só não brinquei com ele porque ele tava de muleta. Entendi. Então, cara, depende da maneira como você brinca, depende da maneira como você se dirige a outra pessoa para fazer o humor. Às vezes a pessoa que faz parte da classe, ela não se ofende, mas alguém que se declara um ativista em prol daquilo... Se ofende por ela. Se ofende por ela e acaba fazendo... Normalmente suas... Olha, o Manfrini fez uma piada com o Pastor Cláudio. O Pastor Cláudio até riu, mas ele riu de constrangimento. Então ele já deduz que você riu de constrangimento. Ele vai lá e te reclama de você. Então... Sim. A gente estava conversando sobre isso, sobre quando eu fui no Ratinho e o Igor... O Igor Guimarães fez uma colocação comigo que não tinha nada a ver de agressiva. Ele foi até bem educado, mas fizeram o corte e colocaram como se ele tivesse criado um ambiente e eu me saí muito bem na situação. Na verdade, eu só me saí
bem porque eu não notei que havia exatamente. problema nenhum naquilo que ele estava me dizendo. Mas vamos falar um pouco agora de humor e política, tá certo? Que é outra coisa que está perdendo a graça, certo? É a política. Primeiro pela postura e posicionamento dos políticos e dos partidos, certo? E segundo, porque a gente também não pode mais brincar com eles, certo? Porque Fizer uma piada do Lula, você é bolsonarista. Fizer uma piada do Bolsonaro, você é lulista. Então... Você nunca entrou muito nessa vibe não, né? Eu acho que quem gosta do Paulinho Gogó não está interessado em quem o Paulinho Gogó vota, e o Paulinho Gogó nem vota. O Paulinho Gogó é uma mentira, né? É um personagem. E, assim, eu digo assim, eu demorei 30 anos para poder conquistar as pessoas, o carinho das pessoas. Eu demorei 30 anos para poder... fazer com que as pessoas admirassem o meu trabalho. E como eu percebo que quem vai no meu show nunca pediu para eu contar uma piada de... Eu não lembro de... conta uma piada do Lula, conta uma piada do Bolsonaro, conta uma piada da Dilma, conta uma piada do Temer. Então eu percebi que as pessoas não vão ali para aquilo dali, para poder eu entrar num ramo que o Paulinho Gogó nem se encaixa. Ok. O Paulinho Gogó nem... Então fica mentiroso. É como se eu contasse uma piada... que não fizesse parte do meu universo, entendeu? Do universo do personagem. Tinha uma piada que eu contava antigamente, que eu tinha que adaptar muito essa piada para ela ficar verdadeira com o Paulinho Gogó, e ela nem ficava. E aí eu vi o Nelson da Capitinga e falei, Pedro, tem uma piada aqui que eu conto, mas, cara, ela é a tua cara. Aí o Pedro, qual é a piada? Aí eu contei a piada das porquinhas, não sei o quê, que o Paulinho Gogó, ele tinha que criar... A gente descobriu que criar porco era o grande negócio. Então, porra, eu tive que fazer um chiqueiro. Não combinava com o Paulinho Gogó. Eu tinha que forçar muito a barra para aquilo se tornar risível, né? Mas essa piada era pro Pedro. Contei pro Pedro, o Pedro pegou, elaborou a piada, ele burilou a piada, ele colocou o Titõezinho, a caminhonete debaixo da árvore e não sei o que, e o chiqueiro... Quando eu ouvi, aí eu fui ver o show do Pedro, eu vi o Pedro contando, aí que eu nunca mais contei a piada mesmo, porque eu percebi que era dele. Então, piada política pro personagem, eu não entro nesse ramo, porque eu vou agradar um e vou desagradar o outro, certo? E tem muita gente que fala assim, você não se posiciona. Eu falei, mas Paulinho Gogó tem que se posicionar em quê? Ele tem que se posicionar. E cá entre nós, assim, eu percebo muita coisa no sentido de, muitos artistas, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Ok. Se o fulano de tal é de tal partido, eu não quero saber dele. Mas no teatro não tem essa exclusão. No teatro a plateia pode ser de qualquer lado. Sim. Porque convém. Tá entendendo? Ok. Você tá entendendo? Ok. Porque era pra chegar e falar assim, olha, na minha plateia eu só quero quero de um gente lado, de hein? direita ou gente de esquerda, né? Não tem. Porque aí convém, você tá entendendo? Eu acho que aquele cara do Detonautas, que eu esqueci o nome dele, um que é cheio de tatuagem. Eu não conheço. Como é que é? Esqueci o nome dele. Ele chegou e falou assim, não, se você é de tal partido, não precisa ir no meu show, não. Eu não preciso de você. Mas ele bancou, entendeu? Entendi. Entendeu? Agora, a maioria fala... Deixa eu fazer uma pergunta agora pro Manfrini, não pro Paulinho Gogó, tá certo? Nós temos hoje Tico Santa Cruz. Ok. É aquela coisa da polarização, da extremidade. A extremidade. Tá certo? Então me parece que hoje você precisa tomar uma direção. Sim. Ou eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Porque se eu for de centro, se eu for equilibrado, ele te joga pra onde significa ele que eu sou... quiser. Exatamente. Eu não tenho caráter, tá certo? Eu não tenho uma postura, eu não tenho coragem de dizer quem eu sou. Eu não posso mais ser equilibrado, tá certo? Eu não posso ser Amoedo. Eu sou Amoedo. Mas aqui é o seguinte, quando você consegue trafegar nesses dois mundos, né? Desde o popular, no ambiente artístico, certo? E você sempre pareceu ser um camarada moderado. As pessoas sempre te enxergam como o Paulinho Gogó, então você tem sempre essa rota de fuga, não vou mexer porque o Paulinho, mas eu nem tenho essa rota de fuga, que eu nem desculpa te cortar, mas eu nem gasto energia com isso, eu nem tenho essa preocupação e nem tenho esse desgaste. Certo. Eu acho que as pessoas entendem normalmente sobre isso. Eu não escolho fã, certo?
O Bolsonaro já falou um monte de vezes do Paulinho Gogó, que o Bolsonaro é muito fã do Paulinho Gogó. Sim. E aí uma vez ele reproduziu uma piada minha, que eu contei na praça, que não me deu problema nenhum. A piada, aqui é o Paulinho Gogó aqui, ó. Olha, ele reproduziu, pegou no YouTube, lá naquele cercadinho. Sim, eu lembro. Tu lembra disso? Lembro, aqui é o Paulinho Gogó, a piada que eu tava em casa, Alberto, eu tava na academia, e aí, rapaz, aí um senhorzinho de 85 anos chegou pra mim e falou, Paulinho Gogó, como é que eu faço pra poder, qual máquina dessa aqui, ó? Qual máquina daqui da academia que eu uso pra conquistar aquela gostosa? Aí eu falei, o caixa eletrônico no final do corredor. Essa piada não deu problema, que eu fiz só uma piada. O Bolsonaro reproduziu a piada, ele apanhou, machista, aí eu apanhei, que a piada tinha 10 anos, eu comecei a apanhar também. Então, aí falaram pra mim assim, vem cá, você é bolsominion? Eu falei, por quê? Uma artista me perguntou isso, né? Uma atriz. Você é bolsominion, não é? Eu falei, por quê? O Bolsonaro vive falando de você. Eu falei, se o Fernandinho Beiramar falar que é meu fã, eu sou traficante. Aí ela, tem razão, tem nada a ver, né? Eu falei, gente, tem nada a ver, eu não escolho fã. Então as pessoas... tentam te colocar dentro de um ambiente, né? Eu, cara, assim, na boa, tudo que eu conquistei, ainda tenho muita coisa para conquistar. Todas as dificuldades que eu passei, que foram muitas, todas as vitórias que eu tive, cara, pela minha salvação, pelo meu corre, pelas minhas noites de sono que eu perdi, pelos dias sem comer que eu passei, sem ter dinheiro para almoçar. Eu nunca fiquei esperando ninguém me dar. Eu nunca fiquei esperando as pessoas me oferecerem oportunidades. Eu fui criando as minhas oportunidades. Então é claro que a gente quer um país melhor. É lógico, mas eu não posso entrar numa rota de colisão e perder tempo com isso e deixar de conquistar as minhas coisas, né? Eu tenho um colega, olha só, presta atenção. Lógico que eu não vou falar o nome dele, que eu vou colocar ele numa situação constrangedora. Ele acordava todos os dias, o Instagram dele ele tem 1.000 seguidores. Deve ter 1.100 hoje. Ele tem pouquíssimos seguidores. E humorista da melhor qualidade, tá? Da antiga. Sensacional. E ele acordava todos os dias colocando postagem política. Aí eu falei pra ele, aquilo dava uma curtida, 2 curtidas, nenhum comentário. E ele ficava o dia inteiro com aquilo, o dia inteiro. Aí me encontrava e falava, Manfrini, se souber de alguma coisa aí, pô, que eu tô passando um sufoco, tô desesperado, tô cheio de conta pra pagar, se souber de alguma coisa, eu até consegui alguma coisa pequena para ele fazer, que era o máximo que surgia. Certo. E ele gastando energia todo dia, dia e noite com aquilo. Eu chamei ele um dia e falei, meu camarada, deixa eu te falar, não tem nada a ver com a tua vida, mas olha só, você tem 1.100, você tem 1.000 seguidores, você tá gastando, você tá tomando um veneno seu, porque isso aqui não tá fazendo barulho, não dá engajamento, não faz marola, não chega na pessoa que você ama e nem chega na pessoa que você odeia. Cara, e você tá perdendo teu tempo, você é um humorista sensacional, você tem história, você tem currículo, cara, posta vídeo engraçado, cria alguma coisa que você tem esse arquivo na cabeça, já trabalhou com um monte de fera. Ele, não, porque não, isso aqui não vale nada, isso aqui é o que presta. Eu falei, cara, não faz isso, você tá com 50 anos de idade, não perca esse tempo. Você tá deixando tua vida passar e não tá aproveitando para poder fazer o que você sabe fazer. Não, porque não. Aí, beleza. Falei, cara, eu quero conhecer. Cheguei um dia, encontrei com ele, falei, rapaz, preciso falar contigo. Aí criei um fake news, né? Falei assim, olha, eu fui fazer um show numa cidade, e no final do show, o secretário de Cultura foi tirar uma foto comigo no camarim e me perguntou se eu tinha uma peça infantil para poder vender para a prefeitura. Eu falei, não tenho peça infantil. Meu tipo de show é só para adulto. Ele, você não conhece ninguém? Cara, eu lembrei de você, eu indiquei você para essa cidade, tá? Para esse secretário de Cultura. E ele vai precisar de 50 apresentações, é uma peça infantil. Eu indiquei você, ele fez assim, pelo amor de Deus, você tá brincando comigo? Quanto que é cada peça? Falei, R$5.000. Aí ele já fez a conta, né? 5 vezes 5, 25, ele 250 mil. Cara, isso vai me tirar do desespero, vai salvar minha vida, Manfrini, pelo amor de Deus, eu te agradeço. Falei, não sei se o cara vai te chamar, que pode ser que alguém tenha indicado alguém também. Aí ele, não, tudo bem, se me ligar... eu nem tenho peça infantil, eu tenho peça infanto-juvenil, eu tenho 3 peças de inscrito que eu vou até adaptar para peça infantil. Falei, ó, só que eu preciso te falar uma coisa. A prefeitura lá é o oposto do que você defende politicamente.
Ele fez assim: Manfrini, eu sei separar muito bem as coisas. Uma coisa não tem nada. Trabalho é trabalho, política é política. Entendi. Quando convém, o cara... Era pra ele ter falado, não, então não quero, obrigado, não quero aí não. Então tudo aquilo que ele defendia, Sim. quando ofereceu o dinheiro, ele... Não tô falando que todos são assim, mas Ok. ele já... Não, eu sei separar as coisas. Então, aí eu falei, bom, então não é muito bem do jeito que as pessoas, né, às vezes falam, né? Maurício, deixa eu fazer... vou levar para o outro lado aqui também, o lado família. Tá certo? Casado há quantos anos? 21. Vai fazer 22 agora. 22. Com a Emily. Emily. Tá Emily. certo. Diga, já teve alguma piada, alguma brincadeira que você tenha feito com a Nega Juju ou com alguma coisa nesse tom que foi para a internet, certo? E que criou algum embate em casa, alguma colocação? Não, sempre foi muito bem separado. Nenhuma. A minha esposa, quando eu posto foto com ela, o pessoal brinca, né? Essa que é a Nega Juju? Caramba, a Nega Juju é bonita, né? Ei, caraca, até que enfim a Nega Juju. Chamam ela de Nega Juju, mas assim, de deixar ela... Você tem quantos filhos? Eu tenho 3, que é a Beatriz, né, de 23 anos, a Isabelle, 22, e o Yuri, com 15. Ok. 3 filhos. Isso, casado para sempre agora. Se Deus quiser. Um na alça Sempre. e outro no caixão. De preferência. De preferência, né? Bom, Mas assim, assim, a minha esposa, ela vai nos meus shows, quando pode ir, quando é viagem muito longa, ela tem que ficar com meu filho. ok. Ela tira as fotos, eu tenho muita foto porque ela tira, ela me ajuda bastante. Então, a maioria das vitórias que eu tenho na minha carreira, que eu tive na minha carreira e que eu tenho, minha esposa é sempre do lado. A Emily é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna, Eu sei que você é bem família, E né? Eu ela, perguntei assim, exatamente por isso. Não só nos momentos bons, assim, no momento mais difícil da minha vida, assim, não teve um momento que eu não olhasse pro lado que ela não estivesse do meu lado. Então, é uma parceirona mesmo, assim. Pô, legal. Você conheceu? Conheci, sim. Eu estou perguntando exatamente para que as pessoas consigam entender isso, essa questão do lado humano do indivíduo divertido, certo? Agora fala um pouquinho pra gente sobre esse laboratório. Como é que você consegue tudo isso, cara? Porque tem aquela coisa de... O cara te conta uma piada extremamente engraçada, de uma forma totalmente sem graça, e às vezes você conta pra ele a piada que ele te contou. A gente pega a essência, né? E ele consegue rir. Você ouve quem? Você recebe muito pela internet. Direto. Como é que funciona isso? Não, a gente fica condicionado, né? Então, às vezes, o cara, ele vê um humorista, ele quer contar uma piada. Isso deve acontecer contigo também. Sim. Coloca na tua palestra, pastor, essa Sim, aqui, né? isso aí. E, às vezes o cara nem lembra a piada toda. Ele, como é que é? Mas aí você percebe a essência da piada. Fala, isso aqui tem como adaptar, como elaborar. Então, eu vou ouvindo as pessoas. Eu paro pra ouvir. Você vai a show de humor ainda? Você consegue? Eu tenho ido mais agora. Antigamente eu não conseguia ir muito por causa que eu tava sempre fazendo show. Como eu dei uma diminuída, né, que eu não tava aguentando. Eu fazia show de segunda a segunda. Fazia show de segunda a segunda. Então tinha dia que eu não sabia onde eu tava. Já aconteceu de eu confundir São João Nepomuceno com São João da Boa Vista. Né? Eu tinha ido fazer... Não, São João da Barra com São João da Boa Vista. E aí errei o nome do lugar. E aí eu comecei a perceber que... Na hora de conversar com a plateia, se já aconteceu de você citar o outro nome. Eu também já fiz isso. Não é? E eu comecei a perceber que eu já estava fazendo show já no automático. Eu estava fazendo show e durante o show pensando no que eu tinha que fazer no outro dia. Eu comecei a entender que, peraí, é ruim quando você faz um negócio muito automático, né? E aí eu comecei a dar uma freada. Segunda e terça eu não faço show, fico em casa, ou gravo programa de televisão, mas estou perto de casa. Então eu começo a fazer show lá para quinta-feira, sexta, sábado, domingo, comecei a dar uma diminuída. E sempre chega alguém e fala assim, pô, tem uma piada pra te contar pra você colocar no teu show. E às vezes o cara conta uma piada que conta mal, claro, conta mal. Mas quando é interessante, eu pego aquilo, tiro um trechinho daqui. Uma vez eu peguei um ônibus na Rádio Tupi pra ir no centro da cidade. Peguei o ônibus, assim que eu tava criando o personagem, e sentei. Antigamente a gente entrava pela porta de trás do ônibus, lembra? Sim, hoje em dia é pela frente, sim. né? Que tinha o trocador, sim. Ficava no alto, a gente passava o trocador, tinha aquela cadeirinha alta, assim, depois do trocador. Aí sentei ali atrás do trocador, na minha frente tinham 2 senhoras conversando, aí
uma falou assim pra outra. Quando eu sentei, ela já puxou o assunto com a outra. Falou assim, nossa, tô tão feliz. A outra falou, por quê? Não, porque o maior prazer da gente é ter o filho da gente bem encaminhado na vida, né, comadre? A outra falou, né, o filho da gente é tudo que a gente tem de bom, né, comadre? E eu coloquei o Claudinho, lembra? Claudinho. Eu coloquei o Claudinho pra estudar inglês lá na comunidade. O menino, em 3 meses, já tá falando inglês flutuante já. Afluente, tadinha, né? Aí eu pegava aquilo e ia adaptando pro personagem, fui colocando personagem. Tem uma menina que trabalha pra mim que ela é muito simplória. Ela não estudou, ela não. E ela é esposa de um outro rapaz que trabalha comigo, né? E aí ela falou assim, chefe, você viu aquele acidente lá? Viu? Nossa, que catástrofe, né? Que catástrofe, tadinha. Ela quis falar catástrofe. Ai, chefe, a vida ela tá almoçando comigo? Come mais aí, come mais. Ah, não, já tô paginada já. Já tô paginada. Eu te vi, você tá falando aí. Já tô paginada. Aí eu vou tirando essas coisas e vou colocando no personagem, né? Eu entendi o que ela quis dizer. Sim. Ela já falou, tô fatiada. Não, já tô fatiada. Não, já comi demais. Então eu vou pegando o linguajar das pessoas pra colocar no personagem. Eu tinha uma pessoa que me auxiliava e ela falou uma vez para mim, pastor, o mundo está muito mudado, porque agora as mulheres estão gostando de mulheres, esse movimento de Lebesca, ele tem crescido demais, dá conta aí. Ela falava assim, olha, esse final de semana minha família está querendo ir para a Legião dos Lagos. Então, isso aí é matéria-prima para mim. Isso aí, me parece que quando você... Legião dos Lagos. Quando você começou o seu discurso, né? Você começou a falar, eu achei bem interessante porque você falou sobre a pesquisa de campo, né? Quando você ia ali para o Cais do Porto, e ali era seu ambiente de... sindicatos arrumadores do Cais, que eu acho que nem existe mais. Então, mas ali era a sua pesquisa de campo. Depois você foi para o seu ambiente de treinamento, que onde você brincava com um amigo, fazendo laboratório. Então quer dizer que o sucesso ele não caiu de paraquedas. O que você vive hoje, porque as pessoas hoje as pessoas acreditam nisso, elas dormem anônimas. Eu ouço, sim. E acordam. Ela grava um vídeo dentro do quarto e aquilo explode, viraliza. Isso aí, certo? Não, mas eu não, acontece muito. Cara, como é que pode do nada assim você fez sucesso, né? Do nada é fogo, né? Do nada. O cara não sabe, porque não sabe os bastidores, né? Olha só como é que a vida é engraçada. Eu tenho vários exemplos desse na minha vida, né? Mas um especificamente. Eu dormia em porão de teatro Aurimar Rocha, antigo teatro Aurimar Rocha, na Ataúfo de Paiva, no Leblon. Eu fazia uma peça infantil. Todo mundo ia embora para casa, acabava 11h30 da noite o ensaio, e eu não tinha como voltar para São João de Meriti, porque não tinha mais ônibus. Então o que eu fazia? Eu dormia no teatro, no porão do teatro, para no outro dia, 8 horas da manhã, tá lá. Então não dava tempo de eu vir do Leblon para São João de Meriti e voltar. Então eu dormia no porão do teatro. Mas você fazia o que no teatro? Eu fazia assistente de direção, adereços, né? Os figurinos, os adereços da peça infantil, Alice através do Espelho Mágico. Então você já trabalhou nos bastidores? Já fui contra a regra, comprava lanche pros atores quando eu comecei, a bruxinha que era boa, enfim. E fazia divulgação nas escolas, né? Panfletava no meio da rua, aquela praça ali da Afonso Pena ali, onde tinha antigo Teatro América ali, que ficavam umas carrocinhas com bode puxando para dar passeio, eu ia panfletar ali para aquele pessoal, para divulgar as peças. Então eu dormia no porão do teatro e não tinha o que comer. Todo mundo ia embora para casa, morava na Zona Sul. Eu ia nos supermercados. Posso falar? Pode. Supermercado Zona Sul, que ficava aberto 24 horas. E eu comprava um pacote de pão de forma. Ok. Na época vinha até aquela bordinha. Hoje em dia, eles perceberam que muita gente tirava aquela bordinha e já começaram a fazer já sem a bordinha, né? Eu comprava, aí eu tirava aquela bordinha do pão e comia 5 fatias de pão, ia no bebedouro e bebia ali um litro de água ali, para aquilo encher minha barriga e eu conseguir dormir. Cansei de fazer isso. Supermercado Zona Sul, no Leblon, eu fazia isso. Corta para ano passado. Quem me chamou para ser garoto propaganda? Supermercado Zona Sul, que nem sabiam dessa história.
Olha aí. É o dono do supermercado Zona Sul, que é meu fã hoje em dia. Sim. Eu também nunca imaginei que um dia, né, Ok. 30 anos depois, ia fazer, que é o supermercado Mega Box, é o mesmo dono. Então eu faço Mega Box. Então essas coisas, cara, acontecem, mas não foi do nada que o cara me chamou. Pô, do nada, né? Não, eu tive que passar por aquele processo, de valorizar aquele processo, de criar calo naquela situação, de ficar fortalecido naquela situação, de caminhar naquela direção, de não desistir, né? Não desistir, assim, a diferença de quem, né? Parece clichêzão, a diferença de quem vence, de quem perde, o cara que vence, ele não desiste, ele continua. E eu continuei. Eu entendi uma vez que eu tracei uma meta para mim que eu vou conseguir. E às vezes eu percebi que para poder ganhar alguma coisa eu tinha que desistir daquilo para ganhar alguma coisa imediatamente aqui. E eu reparei que quando eu voltava pro final da fila de novo, tinha que recomeçar aquilo de novo, porque eu já perdia a chance, tinha que voltar pro final da fila. Então eu entendi que eu tinha que seguir em frente. Cara, e foi o que aconteceu, né? Então, vários exemplos na minha vida iguais a esse do Mega Box do Zona Sul. Cara, e foi mágico pra mim. Quando o Diego me ligou e falou, ó, o pessoal do Mega Box do Zona Sul tá querendo fazer propaganda com você. Aí aquilo veio na minha mente, cara. E um negócio bem bacana, esse teatro que eu fiquei um ano, eu passava fome, na Ataúfo de Paiva, que eu não tinha como voltar pra casa, que eu ficava dormindo sozinho no teatro, e no porão do teatro, sem dinheiro, sem comida. Um dia, eu tô morando no Recreio agora, dos Bandeirantes, eu tive que fazer um exame em Botafogo. Então eu saí com o meu carro, um carro legal, graças a Deus, e vim. Tava chovendo muito, o GPS me jogou pelo Vidigal, né? Pela Orla. Né? É Vidigal, qual é o nome daquela estrada ali? Passa pro São Conrado ali, depois... É que vem pela praia. Pela praia, Vidigal. Então, aí quando chegou no Leblon, ele não me jogou pela praia do Leblon, ele me jogou por dentro. Por dentro, isso. Ataúfo de Paiva. Okay. E eu vim dirigindo o carro, chovendo muito, parei num sinal e aquilo eu tive uma sensação boa, uma sensação muito legal, deu um arrepio no corpo. Eu falei, engraçado, tô sentindo uma coisa. Quando eu olhei pro lado, eu tava onde? Em frente ao teatro, onde eu passei toda a dificuldade, onde eu passei todo aquele desespero de ter o que comer. Era amador, teatro infantil amador. Foi no começo da minha carreira. E eu olhei e falei, cara, olha em que condição que eu tô hoje, melhor do que eu estava quando eu podia ter desistido lá. Falei, vou desistir. Cara, foi muito legal, a experiência muito legal. Me conte, assim, o dia que você ficou sem graça. Algo que aconteceu que te roubou a graça, que te deixou extremamente constrangido. Você lembra de algum episódio, de algo que aconteceu que você ficou envergonhado, ou durante um show, algo que realmente tirou a graça? Assim, eu sou muito comedido, né? Eu não lembro, assim, de alguma coisa ter me deixado em público. Em público, mesmo que as pessoas não tenham notado. Ah, tem. Assim, quando acaba o meu show, eu anuncio que vou tirar foto. Que era tudo que eu sempre quis na vida, é ser reconhecido e alguém me pediu uma foto, pediu um autógrafo. Hoje em dia nem mais autógrafo, é mais foto, né? Então, no final do meu show, porque um show de humor, ele é muito específico. Não tem como uma água pra mim. Ele é muito específico, né? A pessoa sai de casa só pra rir. Ninguém sai de casa pra um show de humor e fala assim, vou dançar, vou paquerar. Ela tem que gostar muito de você. Então é muito difícil você tirar uma pessoa de dentro de casa num dia de chuva pra te assistir e dar risada com você. Então o show de humor, o cara ri no teu cartaz ali na frente. A cara do Paulinho Gogó, a cara de safado. Esse Paulinho Gogó contou uma história, ele tem que rir no cartaz. Um show de pagode, num show de música, no show o cara vai pra rir, pra cantar 3 músicas que ele conhece, ou todas as músicas que ele conhece, ou uma música só que ele conhece do grupo ou do cantor. E vai pra paquerar, ele vai pra dançar, vai pra tomar cerveja, enfim, ele vai pra comer. Então ele tem vários motivos pra ir num show. O show de humor não. E eu anuncio que vou tirar foto. Aí eu falo assim, gente, no final do show eu vou tirar foto com todo mundo, quem tiver paciência, quiser tirar foto, eu fico pra tirar foto. Que antigamente eu já tirava por gratidão a quem vai no meu show. Hoje eu tiro por gratidão e por esperteza, porque a pessoa vai divulgar aquilo, ela vai postar, então ela acaba divulgando.
Eu tava na Lona Cultural de Vista Alegre. E acabou o show. Eu falei, gente, quem quiser tirar foto comigo, tô no camarim, é só fazer a fila que eu tiro foto com todo mundo. O primeiro casal que entrou, a mulher tava com uma barriga enorme. Ela já entrou falando assim, nossa, meu filho quase nasceu. Tanto que eu ri. Muito obrigado. Eu falei, mas vai nascer quando? Não, vai nascer amanhã. Amanhã eu vou fazer vou pro hospital para fazer a cesárea, que ele vai nascer amanhã. Eu falei, mas seu filho vai nascer, você veio pra um show de humor, em tempo de arrebentar a bolsa. Não, se eu não viesse agora, eu não sei quando que você ia voltar aqui em Vista Alegre. Tá bom, então botei a mão na barriga dela, falei, menino ou menina? Ela falou, é menina. E eu fui sugestionado por aquilo. Tiramos a foto, ela e o marido dela. Saiu o casal. Tava minha esposa, meu produtor e um outro colega meu. Saiu aquele casal. Quando entrou outro casal, entrou um cara com a mulher um pouco barrigudinha. Eu, sugestionado, quando ela entrou, eu botei a mão na barriga dela e falei, menino ou menina? Aí ela fez assim, ela fechou a cara e falou, nenhum e nem outro. E aí o marido dela, com a sensibilidade de um elefante, falou assim, tá vendo? Não falei que tu tava gorda pra cacete? Ele acabou tipo assim, de merdar. Cara, aquilo me deu uma vergonha. E a mulher ficou com a cara fechada, não gostou da brincadeira, tirei a foto, foi embora. Hoje em dia pode entrar ganhando a criança com cordão umbilical, que eu não brinco mais, Bom, mais uma perguntinha pra você. O dia que o Maurício Manfrini chorou, qual foi o dia mais triste da sua... Normalmente quem enxerga... A última agora? Posso falar a última? Pode. A morte do Anderson Leonardo, do Molejo. O Anderson Leonardo Molejo. Sei. Era muito meu amigo, entendeu? Ele era muito meu amigo. Eu gravei uma música com ele, né? Com o pessoal do Molejo. E ele era muito gente boa, muito carinhoso. Né? A gente sempre mantinha contato. E quando ele ficou doente, eu tentei, assim... Eu fui uma vez na casa dele para conversar com ele. Ele estava muito mal. E aí ele melhorou. E depois o problema retornou. A gente conversava pelo WhatsApp. Aí depois eu fui na casa dele e vi que ele estava muito mal. Então quando ele morreu, eu fiquei muito abalado. Foi a última vez que eu chorei bastante, assim. Minha esposa ficou até meio... Que ele era muito de boa. Você nunca encontrou ele no Maracanã? Não. Sério? Não, sério. Nossa, ele era muito de boa. Muito simples, muito generoso, muito bacana, muito prestativo. Então, com o sofrimento dele, eu fiquei muito sentido. Bom, deixa eu mudar aqui agora a pergunta para... O Paulinho Gogó é um indivíduo religioso? Como é que você classifica o Paulinho Gogó? Ele é um indivíduo... Ele é... Como é que fala? Ele é negócio lá do São Jorge. Eu usava até uma medalha, aquela medalha de São Jorge, sei, um cavalo. Sei. Uma vez eu tava trabalhando, isso é fato venéreo, tá? Uma vez eu tava trabalhando de ajudante, meio oficial de ajudante de servente de obra. Meio oficial de ajudante de servente de obra. E aí o cara ia buscar a gente pra obra, o cara levava a gente naquele caminhão que tem aquela caçamba, levava um montão de peão ali em cima, eu tava trabalhando ali. E aí uma vez o caminhão tava descendo, perdeu o freio na ribanceira, na rua, o caminhão veio descendo, todo mundo pula. Aí eu agarrei na medalha, falei, não vou pular não, que eu vou se ralar todinho. São Jorge vai me salvar. Aí o pessoal foi pulando, pula gogó. Eu agarrei na medalha aqui, não, São Jorge vai me ajudar, não vou pular não, que eu vou se ralar todinho. E o caminhão descendo na ribanceira sem freio, cara, aquela rua, o caminhão pulando pra lá, pulando pra cá, as pessoas pulando no meio do mato. Aí quando chegou lá embaixo, o caminhão bateu no barranco assim, foi arrastando assim e não aconteceu nada. Eu agarrado na medalha de São Jorge. Quando eu olhei assim pra agradecer, tava só o cavalo. São Jorge tinha sido o primeiro a pular. Bom, vamos agora o Manfrini. Manfrini é um indivíduo católico, é um indivíduo cristão? Como é que é? Cara, o Manfrini? Eu não Sua fé do Manfrini? Eu não frequento nenhuma congregação, nenhuma religião. Ok. Mas eu sou muito de conversar com Deus, né? Tudo que eu tenho hoje, antes com toda certeza foi um pedido, né? Muitas vezes no travesseiro, assim, eu pedi a Deus para ter o que eu tenho. Então, por isso que às vezes eu nem reclamo muito do que eu tenho, porque do que eu tenho, assim, profissionalmente falando, às vezes alguma coisa acontece de errado, algum problema, e eu lembro de quantas vezes eu encostei a cabeça no travesseiro pedindo a Deus para que me desse aquilo. Então, eu sempre conversei muito com Deus, sempre pedi muito a Deus.
Sempre tive muita resposta de Deus. Deus sempre me deu aquilo que eu sempre visualizei, que eu sempre pensei, que eu sempre almejei, né? Hoje eu consigo dar estudos para os meus filhos de uma forma bem legal, porque pedi a Deus que me desse essa oportunidade, que desse saúde para o meu pai. Meu pai tem a saúde melhor que a minha com 97 anos. Meu pai enxerga melhor que eu com 97 anos. Meu pai anda o sítio todinho onde a gente mora, e eu não ando, porque eu chego lá, eu quero descansar, meu pai vai andar. Então, eu sou muito de conversar mesmo, assim, de mentalizar as coisas, de pedir a Deus que me deixe tomar as melhores decisões, né? Que me auxilie, né? Que me torne paciente. Eu sou uma pessoa muito paciente. Às vezes acontece alguma coisa que poderia me tirar do sério, eu peço paciência para poder resolver aquilo. Tem gente até que fala assim, nossa, você é muito paciente, você é muito devagar, você não toma atitude. Eu tomo atitude. No momento certo, eu tomo atitude. Uma vez eu fui comprar uma coisa e a pessoa estava demorando a me entregar o que eu tinha comprado. E aquilo me causou um problema, porque eu tinha que, com aquele produto que eu tinha comprado, material de obra. Aham. Me atrapalhou muito. E o cara não entregou. Vou entregar tal dia, vou entregar tal dia, vou entregar tal dia. E não entregou. E aquilo foi me deixando com raiva. Eu cheguei na loja, eu falei, faz o seguinte, cara, eu não vou poder ficar com esse material, não. Eu quero dar um tempo nisso aqui. Depois eu pago isso aqui. Então, quando chegar o material, você não tem o material. Aí a pessoa, não, mas eu vou entregar. Não, eu vou comprar outro material contigo depois. Eu transferi o problema para ele. Ok. Eu deixei de comprar. Eu podia chegar lá e brigar, podia xingar, e não fiz isso. Então, eu sempre procuro agir com parcimônia, com tranquilidade, né? Fabinho, que está aqui, meu amigo, já vários motivos a gente teve para poder se aborrecer com pessoas que fazem, né, alguma sacanagem com a gente entrega, porque, mais uma vez, o Pedro Bismarck me ensinou, fez o mal, fez o bem, a conta vem. E a gente sabe disso, né? Às vezes tem gente que sacaneia, aparentemente dá uma volta na gente, dá um prejuízo na gente, e eu deixo pra lá. Lá na frente, né, Deus dá muito mais. Eu tomei um prejuízo há pouco tempo atrás, muito grande. E eu falei, vou largar a bicicleta. Já viu essa história de largar a bicicleta? Não. Você nunca viu isso, de largar a bicicleta? Não. Cara, eu aprendi isso, isso foi muito simbólico pra mim. Numa enchente em Belo Horizonte, tinha um cara sendo arrastado por uma bicicleta dessas, né, tipo Monarch, tipo Caloi, de adulta, né, grande. E o cara tava sendo arrastado e segurando a bicicleta, e as pessoas desesperadas falando pra ele, larga a bicicleta, pra ele segurar em alguma coisa. Sim. Ele tava sendo arrastado. E logo na frente tinha um bueiro que tava sugando. E o pessoal, larga a bicicleta, ele pegou e segurou no poste. E ficou segurando a bicicleta. E o pessoal, larga a bicicleta. Ele não quis largar a bicicleta. O que aconteceu? Se ele largasse a bicicleta, ele agarrava no poste. Não quis largar a bicicleta, o braço escorregou e ele desceu com bicicleta e tudo pelo bueiro. E acho que um vídeo também, um pastor explicando isso. Às vezes você tem que largar a bicicleta. Ele, por causa de R$300, que ele não queria largar a bicicleta, ele perdeu a vida, né? Então, em muitos momentos da minha vida, assim, eu largo a bicicleta. Okay. Você vai tomar um prejuízo? Toma um prejuízo. Eu vou largar a bicicleta. Senão a pessoa não vai querer resolver aquilo. Vai se aborrecer comigo, eu vou me aborrecer, então eu largo aqui pra cá. Aí, imediatamente, logo depois, surge 2 filmes para eu fazer. Entendeu? Entendi, Surgem 2 filmes para eu fazer que vai me dar um retorno muito maior do que aquele problema que eu iria arrumar. Na quarta-feira passada, teve um pastor pregando na nossa igreja e ele usou uma passagem bíblica onde Davi vai enfrentar o gigante, Golias, né? Uma história conhecida pela maioria das pessoas. E a primeira pergunta que Davi vai fazer antes de enfrentar o gigante é: o que eu vou ganhar? Certo? Se eu entrar nessa briga, eu ganho o quê? Certo? Porque tem briga que você só perde, você não ganha nada. Você não tem o que ganhar. Mas né? Você ganha a briga mesmo? Se eu vou brigar contigo no braço aqui, aí eu ganhei a briga, eu te dei 3 socos, você me deu 2. Eu apanhei também. Não, mas por exemplo, se você brigou comigo para defender seu filho, exemplo, numa situação dessa, entendeu? Então eu ganho o que se eu entrar? Porque na maioria das vezes é isso que você está falando. Você acaba não ganhando nada. Deixa eu mudar aqui
né, que eu quero saber bastante coisa. Bom, o Paulinho Gogó é um cara muito esperto, mulherengo, malandro. Da certo? noite. Da noite, o cara que fala de sexo, ele fala das coisas. Sexo não, cruzo. Cruzo, Ele tá fala de certo. cruzo, bateção de virilha, chamuscada. Tá certo. Então, minha pergunta, assim, depois de um show, certo? Alguém já confundiu, alguém do sexo feminino já achou que o Maurício era o personagem, já se insinuou, já fez aquela brincadeira Já. que você já assim, notou que a pessoa estava Já. querendo levar Já. para outro lado? Já Direto, aconteceu inclusive isso? na frente da minha esposa, da Emily. Sério? Já, mas minha esposa sabe que Sim, as pessoas sim, confundem sim, já. sim. Já na escolinha, a Fafi Siqueira, Ah. ela fazia a Dona Lusa, né? Sempre que eu passava na carteira, que eu ia lá na frente para responder a pergunta do professor Raimundo, a Fafi Siqueira fazia uma portuguesa, ela apertava meu traseiro, falando, essa bundinha do Paulinho, e apertava, né? Cara, e aquilo todo dia na escolinha do professor Raimundo, imagina. E aí eu ia fazer show em circo, quando eu ia tirar foto, vinha gente e apertava meu traseiro, porque se achava no direito também de Sim, brincar sim, daquela maneira, né? sim. Mas isso aconteceu várias vezes, assim, de confundir o personagem com o Paulinho Gogó. Deixa eu ser tua nega, Juju. É? Já, nossa, é direto. Bom, uma das coisas que as pessoas, seus fãs, né, inclusive eu, tinha o hábito de fazer, era assistir A Praça é Nossa. Isso. Certo? Um dos quadros assim, principais, né? Não desmerecendo. Não sei mas, se... assim, não sei. tinha- Talvez não fosse. tinha um não destaque fosse, legal. talvez não fosse o principal para outras pessoas. Para quem é seu Porque fã. o humor é subjetivo, né? Isso Por aí. isso que um programa de humor tem vários personagens. Por quê? Sim. Porque um gosta mais do Paulinho Gogó, outro gosta mais do Nessa da Capitinga, Isso outro aí. gosta mais do Porpetônio, outro gosta mais do Zé Bonitinho. Então tem essa... Por isso que tem vários, né? Sim. Claro que o Paulinho Gogó sempre teve... Sempre não. De 2010, eu entrei em 2004, de 2010 até o final, assim, até a minha saída da praça, teve sempre muito destaque. Isso, tem algum. Porque eu sei que não só você, que eu sei que você ficou triste por ter saído, mas era uma necessidade de um novo projeto, Sim, certo, vários, de trabalho, né? Projetos de trabalho que estão acontecendo aí, que eu quero perguntar mais à frente. Eu sei que o Carlos Alberto também ficou triste por causa Sim. do relacionamento. E eu sei que os fãs ficaram tristes. Você recebeu muito pedido. Até hoje. Entendeu? Volta, como é que funciona? Isso tem condições de acontecer Sim, em algum claro. momento? Vai. Sim, eu estava 17 anos na praça. E aí eu recebi um convite para fazer Os Farofeiros 1, 2017. Aí, fiz o filme foi um sucesso muito grande, com a Cacau Protásio, com a Antônio Fragoso, Foi sensacional. Daniele sensacional. Vinitz, a Elisa Pinheiro, o Charles Paravente, a Aline Campos, o Niltinho Bicudo, enfim. O filme foi um sucesso muito grande pela identificação, né? Todo mundo já passou por uma situação daquela de ir Sim. pra casa de alguém e chegar lá não ter luz, não ter água, enfim. De um passeio desse pra uma casa de campo, uma casa de praia. E aí começaram a surgir oportunidades depois desse filme. Aí veio o filme do Paulinho Gogó, no Gogó do Paulinho. Eu tinha ido fazer show nos Estados Unidos e tinha conhecido muita gente nos Estados Unidos, muitos brasileiros. O meu filho, o Yuri, você conhece, toca muito piano. Ele é um pianista maravilhoso. Na época, com 9 anos, ele começou já a descobrir esse dom. E aí eu comecei a pesquisar sobre escola de música da Berklee, que é uma escola de música, uma das maiores do mundo, que tem em Boston. Comecei a ter esse interesse do Yuri, meu filho, estudar nessa escola. Uma colega minha que tem um amigo que estuda lá, começou a fazer essa pesquisa para mim. E o meu filho era muito novinho, não tinha como ele ir sozinho. Então eu comecei a pensar na possibilidade de ir, ficar 2 meses em Boston, ele fazer uma oficina de música para poder ir se ambientando naquele sistema. E surgiram as oportunidades do filme. Eu não podia perder as oportunidades. E quando eu ia conversar com o Carlos Alberto, entrou a pandemia. O Carlos Alberto foi pro sítio e eu fiquei no meu sítio também. E eu tinha que contar pro Carlos Alberto que eu não ia renovar o contrato
e meu contrato ia terminar no dia 1º de abril de 2020. Se eu não comunicasse, ia renovar automaticamente. Então eu fiquei... E isso é uma coisa que não se conversa por telefone. Uma coisa que se conversa aqui. Olha, Carlos Alberto, olha, isso. E eu comecei a ficar apavorado com aquilo e tive que contar pro Carlos Alberto por telefone mesmo. Que a esposa dele, a doutora Renata, me ajudou nessa questão. Porque ele estava muito abalado por causa da pandemia, não estava trabalhando, trabalhou a vida inteira, então ele estava muito sentido por não estar trabalhando. Eu falei com ele, e aí foi aquele chororô, ele chorou, eu chorei, e a gente conversou, e ele falou, vai, aproveita a oportunidade, porque às vezes a oportunidade aparece uma vez só. Às vezes o trem passa na estação uma vez só, se você perder esse trem, pode ser que não passe outro. Eu estou muito triste, mas estou muito feliz por você, porque você é como se fosse um filho que aprendeu a estudar comigo e vai estudar em Harvard. Ele fez essa analogia, essa comparação. E o dia que você quiser, se me ligar na terça, você grava na quarta. E muita gente acha que eu saí do SBT para ir para o Multishow. Não, eu já estava no Multishow estando no SBT. O SBT tinha me liberado para fazer o programa com o Paulo Gustavo, né? A Vila do Riso. E fazer o Dono do Lar. Então eu não saí para ir para o Multishow, que o Multishow a gente grava por temporada. Você grava um programa e depois grava só no ano seguinte. Então muita gente achou que foi isso. E o Carlos Alberto me abençoou, falou, não, vai, aproveita a oportunidade. Tanto é que o Carlos Alberto participou do meu filme, do Paulinho Gogó, o primeiro, e participou do segundo. Então a gente não teve problema nenhum, a gente não teve briga nenhuma. Ele ficou muito triste, eu fiquei muito triste, mas eu tive que aproveitar as oportunidades. Veio a pandemia, cancelou o quê? Barclay, Boston, cancelou todo esse projeto que eu tinha do Yuri estudar nos Estados Unidos, estudar música nos Estados Unidos e ficar esporadicamente indo com ele, ou minha esposa ficando com ele lá aos pouquinhos, né? Por tempo. Passaram-se 5 anos, 5 anos, eu saí em 2000 até hoje tem gente que não sabe que eu saí da praça. Até hoje tem gente que fala, cara, te vejo toda quinta-feira na praça, você vai acabar matando o Carlos Alberto de tanto rir, porque o cara perde a noção. Às vezes ele nem vê na televisão, mas ele vê no YouTube, vê no WhatsApp, entendeu? Aí, e o que eu mais ouço, o que mais recebo é volta pra praça, 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 volta pra praça. Porque criou uma identidade muito grande, né? E aí, só que na época eu não podia perder as oportunidades. E na época eu não tinha propriedade de falar para as pessoas, olha, quarta-feira eu não posso porque eu tenho gravação da praça. Porque eu estava entrando no outro ambiente de cinema, de fazer os filmes. E o cinema são 40 dias ali, né? O pau comendo solto. Você acorda 4 horas da manhã, você grava até 6 horas da noite. Então eu não tinha essa propriedade. Aí agora, né, conversando com o Carlos Alberto no começo do ano passado, em março, no aniversário dele, ele conversando comigo, poxa, sinto falta sua lá na praça, não sei o que. Esse ano eu não posso me comprometer com você, mas a partir de 2025 eu consigo conciliar as quartas-feiras, né, com outros trabalhos, deixar só para poder voltar, para poder gravar contigo. Aí a gente ficou emocionado, a gente chorou tudo de novo, a gente se abraçou. Então, provavelmente a partir do dia 5 de fevereiro eu vou estar de volta. Paulinho Gogó de volta na praça. Continuando fazendo os filmes, continuando fazendo os programas de televisão, né, no Multishow. Legal. E Paulinho Gogó, né, para 2025, o que vem por aí? O que a gente pode esperar além da praça, certo? Shows. Estou fazendo shows. Você começa a temporada de 2025 quando? Quando é o primeiro show? Dia 18 e 19, na Ilha do Governador. Já aqui no Rio? Já no Rio. Depois Bangu, depois Qualistage, lá na Barra. Sim. Dia 28 de fevereiro, 28 de março, dia 28 de março, Paulinho Gogó no Qualistage, na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. Lá no Qualistage. Não, aí tem temporada no Norte Shopping, março e abril, se eu não me engano. Abril e maio, depois junho, Niterói, na Sala Nelson Pereira dos Santos, e aí, pronto. Certo. Meu amigo, nós estamos chegando ao fim, mas nós temos aqui, né, um quadrozinho para finalizar, o Rindo e Refletindo. Opa! Tá certo? Então, na verdade, você vai tirar aqui, certo? Uma temática, ok? Então, coloque sua mão aí, tá certo? Isso. Deixa eu jogar mais perto aqui, que já não é mais um menino. É um só. Isso aí. Paixões e hobby? Paixões e hobbies. Vamos Paixões. Lá. Minha mulher, né, Emily.
Deixa eu tirar aqui. Paixões, minha mulher, a Emily, meus filhos, né? Beatriz, Isabelle e Yuri. E meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, é minha família, né? São minhas paixões. E os hobbies? Passa o tempo, gosta de passar o tempo o quê? Futebol. Você gosta de futebol Assisto ainda? Futebol. Jogo joga de vez em quando? Porcamente, porque eu tenho o joelho operado, né? Sim. Joelho direito. E Fusca, né? Fusca. Então vamos lá. Fusca, então, que inclusive deixa. Eu tenho o Gogotel, certo. Que é o Fusca do Paulinho Gogó. Sim. E como caiu o Robin, eu não posso deixar de falar que eu ganhei já tive a honra de receber um grande presente, que é o Claudinho. Você conhece o Claudinho? Conheço. É o Fusca que eu ganhei de presente, né? Na verdade, gente, deixa eu contar essa história pra vocês. Até hoje eu não acredito naquilo. Eu encontrei com o Maurício no aeroporto. No aeroporto, no Santos Dumont. De novo. Ele estava com assistente nesse dia. O Diego Zarif, meu produtor. Então, e aí nós estávamos batendo um papo e ele falou comigo que tinha o Gogotel. Não, peraí, calma aí. Eu vim na tua casa, eu vi o teu Fusquinha com aquele vidro dividido atrás. Isso, o split ali atrás. Splitzinho. Eu falei, cara, que vidro bonitinho. Você falou, não, isso aqui manda se fazer em Curitiba, alguma coisa assim. Sim. Vou mandar fazer um pra você colocar no Gogotel. Falei, beleza. Passou um tempão, a gente se encontrou e você falou assim, cara, você vai querer colocar o splitzinho no Gogotel? Falei, eu não sei se vai combinar. Eu não pensei, porque o Gogotel é um 7.4. Aquele splitzinho dos 2 vidrinhos traseiros, aquele é 57. 57, não sei se vai combinar. E aí você ainda tinha me dito que era o carro do seu personagem. O carro do personagem, vai de cara... exatamente, né? Aí você falou assim, então, vamos ver contigo, eu tenho um Fusca lá. Não, na verdade eu falei assim, vou arrumar um Fusca e vou te dar um Fusca de presente. Vou arrumar um Fusca e vou te dar um Fusca de presente. Mas sabe quando você ouve e não escuta? Eu ouvi, mas não escutei aquilo. Tá legal. Aí você foi pegar o teu voo, foi pegar o meu. Aí o meu produtor falou assim, ele vai te dar um Fusca? Eu falei, não. Eu acho que era um splitzinho, um vidro traseiro. Não, ele falou que vai arrumar um Fusca e vai te dar. Eu falei, cara, eu escutei isso, mas não deve ser isso. Passou, corta para um ano depois, você pegou e me ligou. Manfred, você tá onde? Eu falei, eu tô em casa, por quê? Você tem como dar um pulinho aqui? Porque eu vou viajar, era final de ano, você viaja em janeiro, não é isso? Isso. Eu vou viajar e eu quero resolver um negócio contigo aqui, negócio do Fusca. E eu vim, não, mas você não vem de carro não, pra você voltar dirigindo. Eu falei, voltar dirigindo? Como assim voltar dirigindo? Aí eu vim de Uber. Sim, aí a gente se encontrou na igreja. Na verdade foi o seguinte, eu tinha falado isso com ele, e aí eu fui fazer um evento em 7 Lagoas. Você nem tinha o Fusca ainda? Não tinha o Fusca. E aí quando eu cheguei em 7 Lagoas, entendeu? Eu falei que gostava do Fusca, e aí me ofereceram um Fusca placa preta, certo? De colecionador. De colecionador. Aí eu falei, então vamos lá. Aí eu acabei pegando o Fusca. E aquela coisa de como é que eu vou dizer assim, né? Uma palavra certa, não sei se é crente, não sei se é um crente xiita, não sei se eu posso dizer que é espiritualidade. Eu sei que eu ouvi uma voz que me disse que aquele Fusca não era meu, era do Maurício. É o Fusca que você disse que daria para ele, certo? E aí eu liguei para ele e ele veio buscar o Fusca azul. E você falou que eu não vou te dar um vermelho. Eu acho que você tinha um outro Fusca vermelho. Eu tinha o vermelhinho. Então não vou te dar um vermelho, porque você já tem o Gogotel que é vermelho. Sim. Tem um azul. A gente foi no Lava Jato lá. Isso aí. Aí tava lá e ele acabou batizando o Fusca. De Claudinho. Tá certo? Aí deu uma guaribada nele. Eu vi, é certo. A esposa anda nele? Anda, eu não deixo dirigir, nenhum dos dois. Não, mas por quê? É perigoso? Eu tenho ciúme. Não, eu tenho ciúme dos dois. Da esposa? Do Fusca. Então... Da esposa nem tanto. E aí eu te agradeço com o maior carinho, eu trato com o maior carinho deles. Já dei outra reforma neles, já tá... Foi uma história bem legal, irmão. Eu fiquei com vergonha de ir embora aquele dia. Por quê? Parecia que eu tava roubando o teu Fusca. Porque eu não acreditei, como é que o cara me dá um Fusca, como é que é assim? Como é que é um troço desse? E eu fiquei com vergonha de ir embora. Aí depois eu vi, você me mandou um vídeo andando com ele lá na praia. Na praia, né? Foi. Bom, hoje eu vou te dar um outro Fusca. Tá mais certo? um Fusca. Mais um Fusca. Hoje aqui. Ele ganha mais um Fusquinha. Não, você é bobo. Tá certo? Esse agora. Olha só. Isso aí. Vai ficar lá na minha estante junto. E eu sei que você também tem uma outra paixão, certo? Sim, várias paixões. O Flamengo. Flamengo, cara. Então, tem um relógiozinho aqui personalizado do Mengão, tá certo? Para você não perder a hora, para que o Paulinho Gogó não perca a hora, né? E se for de Fusca, tem que sair bem antes. Fusca anda bem devagar. Obrigado, pastor. Bom, gente, nós estamos chegando no final.
a mais, né, um episódio do Pod Riso. Recebi hoje, tive a honra de receber Maurício Manfrini, certo? Um homem iluminado por Deus para fazer pessoas sorrirem. Eu imagino as histórias e quantas pessoas... Sabe o que me dá muita satisfação de fazer o que eu faço? Isso acontece com muita frequência. Mensagens que eu recebo pelas redes sociais e, assim, cara a cara. Pessoas que falam assim, eu tinha uma depressão muito grande, você me ajudou a sair dela. Sim. Isso eu ouço com muita frequência. Eu também acabo ouvindo, às vezes, Não pessoas é? que usam os seus vídeos e áudios para fazerem tratamento de quimioterapia. Eu ouço isso O muito, momento cara. é tão doloroso que para que eles consigam passar aquilo com mais... Já ouvi, já recebi assim, olha, eu estava fazendo um tratamento de câncer, quimioterapia, radioterapia, e teus vídeos me ajudaram bastante nesse momento de sofrimento. Isso é muito legal, é muito legal. Ainda é um grande desafio, eu acho que para todos os humoristas, entender até onde as pessoas podem sorrir de um assunto. Aham. A cada dia que passa, o humor tem ficado mais restrito, mais sem graça, porque a maioria de nós humoristas, e eu me coloco, não temos o interesse nem o intuito de constranger ninguém. Seu time é muito bom, tá? Não, eu fico observando, você tem um time... Ele já me deu diversas dicas, né? Então eu... Aquela, você parou? Aquela... Eu parei. Como é que é? Como é que Não, faz um trecho aí. Não, como é que é? Quando Jesus foi crucificado Isso aí. Você induz o pessoal É como se eu mostrasse, eu quisesse dizer para o público que ele sabe antecipadamente o que eu vou falar. Então eu falava metade da frase aguardando que todo mundo fosse completar. E muita gente que está no auditório às vezes não sabe. E ele falou isso comigo, Cláudio, não faça isso, certo? Porque às vezes você vai, né, você induz, tipo assim, o homem está para a mulher como a mulher está para o... esperando que a pessoa responda, o homem, mas tem gente que fica ali não responde, aí você tem que completar. Mas não, fala direto. É verdade. Mas foi assim, conhecer o Maurício foi um presente de Deus, certo? E que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por eu que agradeço. Tirar o seu tempo livre para estar aqui, para aprender, porque eu confesso a vocês aqui, né? Então não sei se isso vai para o ar, né? Mas eu fiquei muito nervoso, porque ele é um cara que eu via na televisão, entendeu? E agora eu tô aqui. Eu te via nos vídeos, eu tô aqui, fiquei me segurando para não falar nenhuma besteira. Não, mas eu não podia falar mesmo não. Claro, você é doido. Até porque senão acaba apanhando da esposa. Bom, meu amigo, muito obrigado. Lembrança para sua família, para sua casa. Que 2025 seja um ano de grandes realizações. Muito obrigado por tudo. Obrigado. Gente, nós terminamos por aqui o Pod Riso, certo? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, graça e paz.